Olá, queridos, aqui é o Pastor Fausto e esse é o canal Amigo de Deus, um canal voltado para o ensino de princípios bíblicos, um canal voltado para a revelação da palavra do Senhor. Todas as terças e quintas tem um conteúdo novo aqui te esperando. Faça a sua inscrição, divulgue para o máximo de pessoas possíveis e vamos crescer juntos através da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar algo ao seu coração, uma revelação, uma instrução sobre os dias que nós vivemos hoje. Nós estamos hoje enfrentando essa grande pandemia a nível global, através do Covid-19, essa enfermidade que tem assolado a humanidade e trazido uma grande transformação. E o que eu quero falar ao seu coração hoje, qual é o propósito de Deus com isso que nós estamos vivendo? Porque, obviamente, ainda que não de forma diretiva, Deus não enviou essa enfermidade, mas de forma permissiva, essa enfermidade tem tocado na humanidade e tem afetado a sociedade, tem afetado a economia, tem afetado a rotina das igrejas, tem afetado o rumo do evangelho a nível global. E qual é o propósito de Deus em tudo isso? Eu ouvi muitas palavras e muitas direções dizendo que esse sinal, essa pandemia, era uma grande confirmação que Jesus ele está voltando, que Jesus ele está às portas. Mas eu quero ler um texto ao seu coração para nós começarmos a conversar sobre isso. O livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, ele declara que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. O que esse texto está declarando? Não se perturbe, não se mova do seu entendimento em relação à volta de Cristo, porque ela não vai acontecer antes que se manifeste o anticristo, o filho da perdição. Então, do que se trata os dias atuais, se ele não está falando da volta imediata de Cristo? Lá no livro de Mateus, capítulo 24, você pode acompanhar os diversos sinais que vem a anteceder a volta de Cristo. São os terremotos, as catástrofes naturais, é o ódio, é a ira, é a falta de amor no coração das pessoas, mas a Bíblia declara que todas essas coisas iriam acontecer, mas ainda não seria o fim. E lá no finalzinho do capítulo 24, Jesus Cristo nos ensina que quando o evangelho do reino ele for ministrado a toda a criatura, então virá o fim. O sinal derradeiro da volta de Cristo é a mensagem, o evangelho do reino sendo ministrado até os confins da terra. De forma que, sim, a pandemia é um dos sinais que estão contidos em Mateus 24, mas já existiam outras pandemias, talvez não nessa proporção, mas outras pandemias já aconteciam a nível global. Já haviam guerras, já haviam rumores de guerras, verdadeiramente o amor das pessoas tem esfriado. Mas o sinal que nos deve levar a uma profunda meditação que está acontecendo nesse momento, não é a questão da pandemia, mas é como a igreja do Senhor Jesus tem sido afetada por essa pandemia, tem sido combatida no sentido de que, ao enfrentamento, as igrejas estão fechadas, os cultos são transmitidos online, então existem restrições, existem medidas restritivas a nível global que tem impedido o funcionamento das igrejas dentro da sua normalidade, ao enfrentamento à forma que nós estávamos levando a igreja antes. Qual o propósito de tudo isso? Eu te asseguro que esse texto de Mateus deveria queimar em nosso coração nesses dias, porque o sinal que se cumpre hoje é esse último sinal. Eu não estou dizendo que Jesus Cristo ele vai voltar agora, mas eu estou dizendo que o último sinal, o sinal derradeiro, que nos deixaria às margens agora de aguardar apenas a manifestação do anticristo, esse último sinal está cumprido. E qual é esse sinal? O evangelho do reino sendo pregado até os confins da terra. Qual foi o propósito que Deus encontrou em toda essa situação? Que as igrejas impossibilitadas de exercer as suas atividades presenciais, todas elas simultaneamente veicularam agora os seus cultos, os seus ensinos e as suas escolas através das mídias sociais.
E através da internet hoje, nós estamos bombardeando a humanidade com pregações, com testemunhos, com ensinos e simultaneamente Deus está promovendo um grande quebrantamento. As pessoas estão desejosas pela presença de Deus, com saudades da igreja. Nunca a palavra de Deus foi tão valorizada. Nunca foi tão valorizada a figura da igreja. Nunca foi tão necessário a ação social da igreja como hoje. Mas foi necessário que Deus desse um grande restart, não só na humanidade, mas na própria compreensão da pregação do Evangelho. A igreja, ela não muda. Mas a humanidade, a sociedade, ela muda constantemente. A igreja ela é a mesma que Jesus Cristo fundou há 2000 anos. Mas as estratégias de evangelismo, elas se adaptam à cultura que nós estamos vivenciando. Paulo declara, não em se transformar em loucos, mas em se fazer de loucos para ganhar os loucos. Aonde as pessoas estão hoje? Nas mídias sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube. E aonde a igreja está hoje? Também ali, mas eu te asseguro, até 30 dias atrás, em uma parte muito pequena. Eu vou dizer, quase irrelevante na proporção da igreja do Senhor Jesus nos dias atuais. Perceba que as igrejas que estão em maiores dificuldades durante essa pandemia, por causa da quarentena, são as igrejas que têm uma dificuldade muito grande em transitar através das mídias sociais. Entenda que essa ferramenta hoje, ela está sendo utilizada por Deus para cumprir o sinal que não teria outra forma de ser cumprido. Por que não? Porque o nosso trabalho missionário como igreja evangélica, ele é extremamente eficaz hoje de uma forma social e não evangelística. Existem missionários em todas as regiões da terra, mas você pode verificar que eles cumprem geralmente um papel muito mais social do que evangelístico. Eles estão cuidando de crianças, estão trazendo medicamentos, estão trazendo alimento, estão cuidando de orfanatos, estão cuidando de idosos, um trabalho extremamente necessário e eficaz, mas que não cumpre a pregação do evangelho e do reino de forma evangelística até os confins da terra. Essa é a ferramenta pela qual o Senhor tem aberto portas no Oriente Médio, na China, em lugares onde a pregação física do Evangelho se torna inviável hoje pelas restrições. Através das mídias sociais, a palavra do Senhor ela está disponível. São dias de um verdadeiro avivamento, dias de um verdadeiro despertar espiritual. Eu trago uma direção de Deus para a sua vida. Não termine essa quarentena. Não volte à sua rotina sem que Deus tenha te dado um grande projeto nesse sentido. Promova a palavra do Senhor através das suas redes sociais, das suas mídias sociais. Seja participante desse grande despertar espiritual, porque nós estamos vivendo hoje. Não são dias de descanso. Não são dias para nós vermos filmes, não são dias para nós vermos séries. Os dias que nós vivemos hoje são dias para nós sermos cheios do Espírito Santo, direcionados debaixo dessa grande estratégia, que é a pregação do Evangelho através da internet. São dias que quando voltarem à normalidade, nós já estamos à porta já, para que todas as atividades, pelo menos iniciem a sua volta à normalidade. A sociedade nunca mais será a mesma. A economia não é mais a mesma. A igreja não será mais a mesma. Porque o Evangelho nos afirma que as coisas acontecem, se manifestam primeiro no mundo espiritual, depois se manifestam aqui. Há um tempo de transferência de unção, de transferência de recursos. Deus está dando uma nova e talvez, eu afirmo, a última oportunidade para nós encontrarmos arrependimento, para nós participarmos desse talvez o último grande avivamento que Deus está desatando sobre a face da terra e que inicia assim, não após essa quarentena, não após a pandemia, mas durante essa pandemia nós vivemos dias de juízo. Todo juízo que Deus manifesta sobre a face da terra tem a característica de algumas pessoas são promovidas, outras são abatidas.
Algumas igrejas são promovidas, outras são abatidas. Empresas crescem, empresas fecham. Nós falamos muito sobre a escassez, a dificuldade, as pessoas em crise financeira, mas eu te asseguro, em meio a essa crise que nós vivemos, a esse tempo de juízo que nós vivemos, pessoas estão crescendo, portas têm sido abertas. Ministros do Evangelho vão desaparecer. E outros sairão das cinzas e serão colocados em posição de honra. Esse período ele é um grande celeiro. Esses dias da quarentena são uma grande incubadora onde o Senhor tem formado os ministros desse novo tempo. Os ministros desse novo tempo, guarde isso no seu coração. Nos próximos meses e anos, nós veremos homens e mulheres de Deus sendo usados com grande intensidade. Nós nos perguntaremos de onde eles saíram, aonde eles foram forjados. E eles serão forjados, estão sendo forjados, no meio dessa crise. Homens e mulheres que tiveram a bênção, chamada a bênção da antecipação, que discerniram hoje espiritualmente o que Deus deseja através de todos esses decretos. É um grande enfrentamento, é uma grande murmuração, e a igreja reluta hoje contra as determinações de isolamento social com as igrejas fechadas. Mas eu te asseguro, as igrejas serão abertas quando Deus determinar que ela seja aberta. Porque quem declarou que edifica a igreja é Jesus Cristo. Ele disse, sou eu que edifico a minha igreja. Discirna hoje espiritualmente o que as autoridades que Deus tem colocado sobre essa nação. Eu não estou falando de partido político. Eu não estou dizendo se você concorda ou não com o presidente, com o governador e com o prefeito da sua cidade. Mas eu te peço hoje, à luz das Escrituras, do livro de Romanos, que declara, Deus é quem coloca todas as autoridades. Deus é quem constitui as autoridades sobre as nossas vidas. E a Bíblia declara, a autoridade ela tem o poder de intervenção para manifestar o juízo, para manifestar a direção de Deus. Eu te asseguro, todas as figuras políticas e de autoridade hoje cumprem um propósito determinado por Deus. Venha discernir espiritualmente o momento que o Senhor tem para a sua vida e se a sociedade não será mais a mesma, a economia não será mais a mesma, se a humanidade não será mais a mesma e a igreja também não, como nós, como filhos de Deus, podemos terminar esse período de quarentena da mesma forma que nós estávamos. Termine esse período cheio do Espírito Santo de Deus. Termine esse período cheio da graça e cheio do favor do Senhor. Esse é um grande avivamento espiritual. O avivamento ele não é produzido pela igreja. O avivamento a igreja aclama, mas o único que promove avivamento é Deus. O único que promove avivamento é Deus no tempo dele, nos termos dele e utilizando quem e o que ele determinar. Eu sei como pastor de igreja, durante muitos anos nós clamamos por avivamento. Mas seria um avivamento de templos cheios, de templos maiores, de estádios com centenas de milhares de pessoas. Mas seria um avivamento que nos favoreceria como evangélicos. O despertar espiritual hoje que o Senhor está trazendo está rompendo com as nossas limitações físicas. E está trazendo o Evangelho para quem precisa receber o Evangelho. Serão os dias de maior crescimento das igrejas, esse retorno após a pandemia. As pessoas estão se reconectando à igreja, se reconectando às autoridades. As pessoas estão com fome e sede da palavra do Senhor. Mas essa multidão de centenas de milhares, talvez milhões de pessoas que têm recebido o Evangelho durante essa pandemia em suas casas, continuarão assistidas através do Evangelho. Porque eu asseguro que essa multidão de pessoas que têm sido alcançadas através das mídias sociais não poderão ser abandonadas. As igrejas que nunca haviam veiculado ou transmitido um culto, esse é um caminho sem volta, permanecerão transmitindo o Evangelho. Permanecerão discipulando pessoas de outras cidades, de outros estados e de outras nações. Há um grande propósito do Senhor em utilizar a sua vida. E eu te convido a fazer parte desse grande despertamento espiritual. Eu te convido a orar e a discernir esse tempo. Que você esteja conectado com o Senhor.
Deus ele não promove homens, Deus ele promove a verdade. E quando a verdade é vivida por nós e a verdade é promovida, nós somos promovidos juntamente com a verdade. Seja um missionário hoje, através dos instrumentos que Deus colocou nas suas mãos, através do seu Facebook, através do seu Instagram, através do YouTube. Seja você também um propagador do Evangelho do Senhor. Seja você também alguém cheio de unção, cheio de poder. Compartilhe o seu testemunho e leve o Evangelho até os confins da terra. Eu quero orar abençoando a sua vida. Eu quero orar colocando diante do Senhor as expectativas do seu coração para este tempo. Saiba que a sua vida, a sua casa, a sua saúde sempre estiveram, estão e sempre estarão nas mãos do seu Deus. Eu quero orar para que você saia dessa pandemia, saia desse período com um grande projeto da parte do Senhor no seu coração. Que Deus ele abra oportunidades ministeriais, financeiras e profissionais a uma transferência de unção. Eu asseguro também a uma transferência de riquezas e de oportunidades. Que o Senhor possa te encontrar hoje com um coração disposto. E você faça parte desse grande restart que Deus está dando em toda a humanidade. Para nos dar uma nova oportunidade de arrependimento. E eu arrisco dizer, talvez seja a última oportunidade antes que venha a grande apostasia que a palavra do Senhor declara. Virá nos últimos dias. Coloque a mão no seu coração, deixa eu abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus eu oro pelo papel e pelo propósito que nos cumpre, Deus, durante essa pandemia. Que nós possamos discernir espiritualmente as coisas espirituais. Nós sabemos, Deus, que a política nunca mais será a mesma, a economia não será mais a mesma, a sociedade não será mais a mesma. A tua igreja já não é mais a mesma, mas nós oramos para que nós, como teu povo e como seus filhos, também não sejamos mais os mesmos, Senhor. Que o Senhor possa arrancar de nós todo o sofisma, que o Senhor possa arrancar de nós, Deus, todo o preconceito, que o Senhor possa arrancar de nós toda a limitação à pregação do seu Evangelho. Que o Senhor possa nos usar, Pai, com poder e autoridade, para que a tua palavra chegue até os confins da terra. Debaixo, Senhor, dessa grande perseguição, dessa grande opressão, debaixo desse medo que está em nosso coração, nós sabemos que o Senhor está impulsionando a sua palavra. Todas as vezes que a tua igreja ela sofreu algum tipo de restrição ou perseguição, foram os dias e os anos de maior crescimento do teu reino. Que esses dias sejam dias de avivamento. E eu declaro que o teu avivamento, Pai, alcance a vida da tua igreja, alcance a vida do teu povo. Nos dá hoje olhos para que nós possamos contemplar a obra que o Senhor está realizando. E ouvido, Senhor, para que nós possamos ouvir aquilo que o teu Espírito deseja da tua igreja nesses dias. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos na autoridade do nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Seja você também um amigo de Deus. Viva um tempo de intimidade. Se esforce pelo seu devocional. Jejue, leia a palavra do Senhor. E nós terminaremos juntos, essa pandemia. Nós venceremos essa situação. Mas não seremos mais os mesmos, porque estaremos cheios do Espírito Santo. Deus te abençoe. Já existem alguns vídeos disponíveis no nosso canal. Se você não viu eles ainda, eu te convido a você participar de cada um desses estudos. Vamos crescer juntos em nome de Jesus. Deus te abençoe.